No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa linda almofada de cetim para colocar sapatinhos. Eu resolvi fazer essa almofada porque na internet está vendendo por R$ 90 e por menos de R$ 25 eu consegui fazer essa linda almofada, então dá para economizar um bom dinheiro. Vou ensinar vocês como que eu fiz, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Quem está procurando dicas para 15 anos, eu fiz uma playlist aqui no canal só sobre o assunto de 15 anos. Então se inscreve para não perder nenhuma novidade do canal. Vamos aprender? O tecido que eu vou usar é um tecido branco de cetim. Vou também usar fita de cetim com 5 centímetros, com 2 centímetros, um zíper de 20 centímetros, florzinha de cetim e eu comprei uma almofada já pronta. Se você não tiver, você pode colocar dentro da almofada enchimento acrílico que vai dar o mesmo resultado. A minha almofada, ela tem 40 por 40 centímetros. Eu cortei uma vez no tecido de cetim, a medida de 44 centímetros por 44 centímetros, 44 centímetros por 36 centímetros, uma vez, e uma vez 44 centímetros por 12 centímetros. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. O meu zíper, ele tem 20 centímetros. Se o seu zíper for maior, é só você cortar o excesso de zíper na lateral do tecido na hora de pregar. Como o meu zíper, ele é menor do que o tamanho do tecido, eu cortei duas faixinhas com 22 centímetros por 3 centímetros. Vou dobrar ao meio e quando for pregar o zíper, eu vou colocar o tecido junto para poder dar o tamanho certinho do zíper. Se o seu zíper for de 50 centímetros, é só você, na hora de pregar, cortar o excesso de zíper da lateral do tecido. Para fazer o babado na capa, eu cortei o tecido com 10 centímetros de largura e quanto mais franzidinho você fizer, maior tem que ser o tecido. Quanto menos franzido, menos tecido você vai usar. Na máquina, eu vou dobrar o tecido ao meio e vou fazendo preguinhas e costurando. Para pregar a fita de cetim que vai segurar o sapatinho, eu vou dobrar o tecido de 44 por 44 ao meio, dobro novamente, dou uma marcadinha para eu saber onde é o centro do tecido. Pego a fita de cetim, marco também o meio da fita de cetim, coloco em cima da marcação do tecido, alfineto para não sair do lugar. Vou passar uma costura no centro da fita de cetim. Para pregar o zíper, eu pego o tecido com 44 por 36 centímetros, com o lado direito virado para o lado de cima, dobro a faixinha de 22 centímetros por 3 ao meio e coloco a parte da dobra para o lado de dentro da almofada, rente na lateral e na parte de cima do tecido. Coloco o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente na parte de cima do tecido. Eu coloco a latinha do zíper bem em cima da dobra do tecido de cetim, para dar certinho o tamanho, alfineto para não sair do lugar. Vou fazer o mesmo com o tecido do outro lado, dobro, coloco o tecido com a dobra para o lado de dentro, alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura reta de fora a fora para poder pregar o zíper e o tecido. Se você quiser colocar o pezinho próprio para zíper, pode. Eu estou usando o pezinho normal da máquina. Coloco para cima o tecido e o zíper. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina na parte de baixo do zíper. Corto o excesso de cetim que ficou a mais do tamanho do zíper.
Para pregar o outro lado do zíper, eu pego o tecido 44 por 12 centímetros com o lado direito virado para o lado de baixo, coloco rente na parte de cima do zíper e passo uma costura de fora a fora. Dobro o cetim até a parte de baixo da costura que eu fiz para poder pregar o zíper, assim vai tampar o zíper, então não vai dar para ver o zíper na almofada, alfineto para não sair do lugar. Dobro dos dois lados iguais para poder tampar o zíper. Para fazer o babado, eu dobro a faixa direito com direito, passo uma costura reta na lateral, desviro, coloco rente ao tecido da almofada que eu preguei a fita de cetim, faço um pequeno retrocesso, vou fazendo preguinhas de aproximadamente 1 centímetro e costurando. Quando chegar nos cantos, deixo a agulha baixa, viro o tecido de baixo e o tecido da faixa e continuo costurando, fazendo as preguinhas e costurando. Quando chegar no final, corto o excesso de cetim, viro direito com direito do tecido, passo uma costura reta, rente na lateral do tecido para poder fazer o acabamento, desviro, continuo costurando para sobrepor um babado em cima do outro e finalizo com retrocesso. Pego o outro tecido de cetim que está com o zíper, com o direito virado para o lado de baixo, coloco em cima desse tecido que eu acabei de fazer o babado, tomando cuidado para todo o babado ficar para dentro, não sair nada para fora. Vou costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Antes de finalizar a costura, eu abro o zíper para não ter perigo de não conseguir abrir o zíper depois de pronto a almofada. Após costurar ao redor de toda a almofada, eu desviro, coloco a almofada dentro da capa. A fita de cetim com 2 centímetros eu cortei com 24 centímetros, 4 vezes essa medida, uma para cada pontinha da almofada. Faço lacinhos. Em cima da costura que eu fiz para poder pregar a fita de cetim, você pode colocar pérolas ou a florzinha de cetim. Essas florzinhas eu já comprei prontas. Eu vou colocar essas pedrinhas de strass que compra em armarinhos. Vou colocar 6 pedrinhas em cima da costura e vou fixar com a cola quente. Para o cetim não desfiar, eu passo o fogo rapidamente, apenas para selar as pontinhas do cetim. Vou fazer isso em todos os laços e também na fita que eu fixei para poder segurar o sapatinho. Passo rapidamente o fogo. Corto o excesso do cabinho da flor, passo cola quente para poder fixar a flor na parte da frente do laço, passo também a cola quente na parte de trás para poder pregar na pontinha da almofada e vou fazer o mesmo nas 4 pontas da almofada. E ficou assim a nossa almofada, digna de um sapatinho de cristal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.